Oi, gente, estamos aqui na nossa live. Meu nome é Valesca, eu sou médica fisiatra formada pela USP, com bastante experiência em reabilitação neurológica, em centro de reabilitação. E hoje eu estou aqui com a fisioterapeuta, a Cristiane Garabello, nossa convidada de hoje. Ela vai se apresentar daqui a pouco e a gente vai falar sobre depois do AVC, o que ninguém te conta sobre a sua recuperação. Então, Cris, seja bem-vinda para esse bate-papo. Eu queria que você conversasse e contasse um pouquinho de você, da sua trajetória. Muito obrigada, doutora Valesca, pelo convite. É um prazer estar participando aqui, contribuindo, né, para os pacientes que sofrem de AVC, seus familiares e os cuidadores. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, formada há 24 anos, com uma grande experiência em reabilitação. Passei por grandes centros, né, de reabilitação e espero poder transbordar aqui um pouquinho do meu conhecimento e fazer essa discussão muito gostosa aqui com a doutora Valesca. Seja bem-vinda. Então, vamos começar, gente, falando sobre o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. A gente tem que lembrar que existem dois tipos de AVC: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Basicamente, o AVC isquêmico é quando a gente tem uma parada ali na circulação, né, por uma obstrução de algum vaso sanguíneo. E o AVC hemorrágico é quando a gente tem um sangramento ali, por exemplo, como no caso de uma ruptura de algum aneurisma cerebral, tem um sangramento dentro do cérebro. E no AVC, o que caracteriza, né, essa lesão cerebral? A gente tem a morte de neurônios em uma determinada região. Então, existem várias condutas de emergência, né, que o neurologista, o emergencista vão tomar ali no momento da alteração aguda, né, no momento da emergência. Então, eles vão tomar essa decisão se vão trombolizar, se não vão trombolizar, se vão entrar com alguma medicação, se o paciente está estável, se está instável, se precisa ir para a UTI, vão fazer os primeiros exames de imagem, né, para a gente poder ver a área cometida e se está compatível com as alterações de fala, as alterações motoras, as alterações cognitivas que o paciente apresenta neste primeiro momento. A partir do momento que o paciente estabiliza ali nesse cenário de emergência inicial, a gente vai conseguir observar um pouco melhor quais foram as sequelas desse AVC. E as sequelas do AVC, elas vão depender da região do cérebro acometida. Então, algumas pessoas vão ter mais Exatamente. alterações de fala, alterações cognitivas, alterações motoras, alterações às vezes de sensibilidade, padrões de dor diferentes. Então, dependendo da área do cérebro, é o tipo de sequela que vai ser observada ali na nossa prática clínica. E a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, né, do tipo de AVC, se o paciente está estável ou não, qual o tipo de sequela, aí entra a parte da reabilitação. E essa reabilitação, ela já começa já na internação, né? Ela pode começar na internação, com a avaliação do médico fisiatra, do fisioterapeuta ali, num cenário de internação, para a gente conseguir determinar quais as tarefas que esse paciente já pode começar a colocar em prática, quais as intervenções que a gente vai fazer nesse cenário de emergência, nesse cenário agudo, para a gente prevenir as, a piora, né, de algumas sequelas, evolução de deformidades, piora de perda de massa magra por uma eventual internação prolongada. Então, a reabilitação ela já começa nessa fase aguda. Então, gostaria que a Cris falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa avaliação do fisioterapeuta nesse cenário agudo pós-AVC. Isso mesmo, doutora. É importante a gente ressaltar assim, que cada caso é único, né? Mas há um ponto em comum: a importância do tempo e da continuidade. Então, como você mesma falou, né? Na fase recém-AVC, cada minuto conta. E a gente foca já na reabilitação. Então, estando estável clinicamente, já é indicado iniciar a fisioterapia, né? Seja a fisioterapia no leito, o paciente que ainda não consegue se manter sentado, muito menos em pé, neste momento a fisioterapia já conta, né? Então é indicado sim fisioterapia uma vez por dia, pode ser de segunda a sexta. É,
é muito importante uma avaliação minuciosa, né, da fisioterapia neurofuncional, para identificar, né, quais foram essas primeiras alterações que o paciente está apresentando, né? É uma fraqueza, uma alteração sensorial, é uma alteração perceptual. A gente vai ter que posicionar melhor esse paciente, né? Depois a doutora Valesca vai falar um pouquinho sobre a espasticidade, mas os primeiros minutos contam muito. E é engraçado que assim, é sempre o fisioterapeuta que consegue ter esse olhar mais abrangente, a gente começa a puxar, né, a orientação e a indicação de outras terapias em conjunto, né, com a equipe, com a fisiatria. Então, não só a fisioterapia conta, né? Então, a fonoaudiologia, no caso dos pacientes que vão ter alteração de voz, de fala, de linguagem, terapia ocupacional, porque o paciente vai ter toda essa alteração, né? Ele vai ter uma fraqueza, uma dificuldade de ficar em pé, de ficar sentado. Então, se a gente olhar, o fato dele voltar, por exemplo, a comer sozinho, a se vestir sozinho, né? As atividades ocupacionais do dia a dia também estarão alteradas. Então, a gente acaba realmente montando uma equipe, né, doutora? A gente acaba fazendo uma equipe que vai oferecer esse suporte para o paciente e para os familiares. Então, a mobilização precoce, né, para otimizar melhor esse ganho funcional, qual que seria o ganho funcional inicial desse paciente, né? Tirar ele do leito, né? Fazer com que ele tenha essa dependência de virar de lado sozinho, sentar sozinho, começar a vivenciar mais a posição em pé. Então, às vezes, esse paciente, numa fase muito recente de AVC, não consegue ficar de pé. Então, a gente vai ter que discutir com a equipe um equipamento, um dispositivo, vai usar uma tala, vai usar um andador, vai ser uma prancha ortostática. Então, como eu falei, né? Cada caso é único, né? Mas o ponto em comum é a importância do tempo e da continuidade do tratamento após a alta hospitalar, né? Transferindo isso para casa. E ainda falando um pouquinho mais sobre a importância desse trabalho multidisciplinar, desde o primeiro momento da internação, a gente tem que lembrar que existem gravidades diferentes de AVC. Então, tem pessoas que têm AVC e ficam internadas uma semana, vai de alta para casa. Tem pessoas que têm AVCs muito graves, às vezes um AVC que evolui com uma complicação hemorrágica, ou às vezes a pessoa tem alguma infecção durante o período de internação, às vezes a pessoa precisa ficar entubada. E nisso vão surgindo várias outras complicações que a equipe precisa estar atenta para poder intervir o mais precocemente possível para minimizar a sequela ali da alta e para o paciente ir para casa o mais orientado possível, né? Porque a gente sabe que nem sempre o paciente consegue sair do hospital já com uma super equipe de reabilitação, já com todas as orientações necessárias. Então, pacientes que vão para intubação ou prisão de traqueostomia, vão precisar também da fisioterapia respiratória, que é super importante nesse contexto. Pacientes, às vezes, que sofrem com alterações de deglutição, então que não conseguem engolir, vão precisar de sonda. E aí, para a gente poder evoluir essa dieta, além da orientação da nutricionista, né, para poder adequar esse aporte da dieta, a gente vai precisar da fono também, né, que vai adaptando as consistências, vai fazendo os exercícios de estimulação orofacial para a gente conseguir tirar esse paciente o mais precocemente possível da sonda assim que possível, né? E pensando nesse contexto da reabilitação precoce, a gente tem que lembrar de um conceito que é a neuroplasticidade. Então, eu gostaria que a Cris explicasse para a gente um pouco mais aprofundadamente o que é a neuroplasticidade, qual a importância da gente aproveitar esse mecanismo na reabilitação precoce das pessoas que tiveram AVC. Sim, doutora. E fazendo um gancho, né, que a gente comentou agora toda a parte da equipe, de ter começado a trabalhar precocemente, então acabar com esse mito, né, que alguns pacientes, familiares, né, querem ajudar, eles acham que precisar, vamos, tem a alta hospitalar, vai chegar em casa, vamos esperar melhorar essa condição para depois procurar o tratamento, e não. Porque, como a doutora Valesca falou, a gente tem a questão da neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, ele é capaz de se reorganizar novamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente tem uma lesão, né, no cérebro, o nosso cérebro ele consegue sim se reorganizar. E isso se chama neuroplasticidade. E após uma lesão neurológica, como o AVC, os primeiros 6 meses é quando tem esse boom de conexões.
Então, teve uma lesão, teve essas interrupções, né? Então, por isso que o paciente tem toda aquela dificuldade inicial, que as conexões não estão acontecendo no cérebro, as informações não estão chegando para o braço, para a perna. E quando a gente vai atender este paciente, quando ele vai para um tratamento em equipe, nós, através do movimento, do exercícios, dos estímulos sensoriais, né, do retreinamento, é isso que vai favorecer a neuroplasticidade de acontecer. Essas conexões, elas vão acontecer novamente através desse estímulo, do movimento, do exercício, da prática, né, de vivenciar tudo aquilo que ele tinha antes do AVC, como que ele era, né, o que ele gostava de fazer, né, a gente fala um pouquinho sobre isso depois, mas a gente tem que trazer isso para a reabilitação. E é engraçado, doutora, porque muitos pacientes falam assim, ah, você quer que eu fique, você quer que eu me vista sozinho, mas eu não consigo. Isso bloqueia todo o processo, porque é através desse treinamento que eu vou estimular a sua neuroplasticidade, né? Para que esse movimento ele retorne à sua independência de trocar uma veste, né? O ato de ficar de pé. Então, a gente tem que treinar essas atividades, sim. Por mais que elas pareçam difíceis no começo, e elas são, a gente sabe como é difícil para vocês, mas porque a gente tem que pensar na neuroplasticidade, a organizar novamente este cérebro para que novas conexões cheguem e o movimento volte e retorne de uma maneira mais harmoniosa. É isso. Então, assim, antes da gente falar sobre reabilitação, a gente precisa entender este conceito da neuroplasticidade, porque a reabilitação existe para você voltar a fazer as atividades, né, do dia a dia, ou do jeito que você fazia antes, ou de uma forma adaptada, mas de forma que você fique o mais independente possível. E quanto mais precoce, melhor a gente aproveita esse boom de conexões aí da neuroplasticidade. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a importância da avaliação fisiátrica, né? Porque muita gente confunde fisioterapeuta com fisiatra. Vou explicar um pouquinho o que o médico fisiatra faz, qual a importância da nossa avaliação após o AVC. E depois a Cris vai falar um pouco sobre a fisioterapia, principalmente da fisioterapia neurofuncional, que é muito importante ela ser mais específica no caso de doenças neurológicas. Então, o que acontece? O fisiatra, ele é um médico especializado em medicina física e reabilitação. A gente trabalha em conjunto com o neurologista depois do AVC. Então, qual é a função de cada um? O neurologista ele vai avaliar quais os mecanismos que levaram ali naquele AVC, quais os fatores de risco que a pessoa tinha, algumas doenças genéticas, algumas doenças até do tecido conjuntivo que predispõem ao surgimento de aneurismas cerebrais, se esse paciente vai ficar anticoagulado ou fazer uma antiagregação plaquetária, quais outros remédios que são necessários para a pessoa tomar para evitar um novo evento, né? Se tem como evitar um novo evento, porque a gente sabe que as pessoas que têm um AVC, tem o primeiro AVC, tem risco de ter o segundo, tem risco de ter o terceiro. Então, se a gente não trabalhar, não entender o contexto desses fatores de risco e como a gente pode reduzir a chance de ter um novo evento, a gente vai ficar no escuro nos próximos anos. Então, o neurologista ele é muito importante nessa parte. Depois que acontece a avaliação do neurologista, ou paralelamente, entra o médico fisiatra. Então, nós, médicos fisiatras, vamos avaliar quem é essa pessoa. Ah, é o seu João, de 80 anos, que já estava aposentado, já tem uma vida mais restrita em casa, tá ali cuidando da sua horta, fazia sua caminhadinha diária, morava sozinho, ou se é um jovem de 30 anos, super ativo, no auge da sua carreira de trabalho, que fumava, usava anabolizante, usava remédio para acordar, remédio para dormir, estava ali naquela vida super estressante e teve um AVC. Então, quem você era antes do AVC tem muita importância para a gente poder traçar junto as nossas metas funcionais. A gente vai avaliar tanto as sequelas quanto o potencial de melhora das sequelas dentro do limite da sua lesão e dentro do seu limite físico, de acordo com quem você era quando teve o AVC. Então, a gente vai fazer um rastreio cognitivo para a gente conseguir fazer esse link com a neuropsicologia. A gente vai ver transtornos do humor, porque a gente sabe que muitos pacientes desenvolvem depressão pós-AVC. E essa depressão, ela precisa ser tratada, ela precisa ser abordada em equipe, porque ela impacta muito, inclusive, na fisioterapia, porque o paciente, ele fica
com aquela dificuldade de iniciativa, que às vezes os parentes até acham que é uma falta de boa vontade espontânea ali do paciente, mas não, é uma doença que precisa ser tratada, está impactando na motivação para fazer as atividades diárias, né? Além da parte cognitiva, a gente tem que pensar nas sequelas físicas, né? Então, qual o padrão de dor? Será que ele tem uma dor no ombro? Porque muitos pacientes perdem a força de um lado do corpo e ficam com aquele ombro caído, com subluxação de ombro, começa a ter muita dor. Pacientes com AVC talâmico têm um padrão doloroso que precisa ser abordado de uma forma diferente também. Se esse paciente tem espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular que pode atrapalhar muito a evolução funcional, inclusive a evolução na fisioterapia, e tem medicamentos e toxina botulínica para poder tratar. Então, juntamente com a equipe de reabilitação, a gente vai definir quais músculos a gente vai abordar para poder otimizar a performance desse paciente, tanto nas terapias quanto nas atividades de vida diária. A gente tem que pensar nessa redução de força, que vai conseguir, o que a gente vai conseguir recuperar e o que a gente não vai conseguir recuperar nesse primeiro momento, para a gente pensar na ortetização. E é um trabalho que é feito em conjunto com a fisioterapia e a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é super importante, principalmente para as disfunções de membro superior, então de mão, de braço, para a gente conseguir ajustar a forma com que a gente faz atividades como tomar banho, como se alimentar, né? Fazer as adaptações que a mão do paciente hemiplégico precisa para poder participar ali da rotina, né? E a gente tem que pensar também nas alterações é, de condicionamento físico, né, na perda de massa muscular, e qual foi o impacto dessa internação prolongada, se esse paciente ele começou a desenvolver uma sarcopenia ou alguma neuropatia do doente crítico, que também pode impactar em muito a performance nas terapias. Então, o médico fisiatra vai fazer toda essa avaliação, vai entrar com alguns remédios e procedimentos para dor e espasticidade quando necessário, e também pode fazer o tratamento da depressão pós-AVC em conjunto com o neurologista, né? A decisão dos medicamentos é sempre tomada em conjunto e a gente vai ajudar a determinar quais são as necessidades desse paciente, né? Então, na parte de alterações de linguagem e de expressão, a fono vai entrar. Então, a fonoaudiologia ela vai ajudar tanto nas alterações de deglutição, porque às vezes a pessoa começa a ter muitos engasgos, porque evolui muito rápido a consistência da dieta, quanto nas alterações de fala. Então, tanto de expressão das palavras, quanto de reorganização das palavras ali dentro da cabeça. Então, a gente vai montar essa equipe de reabilitação e inclui a fisioterapia. Então, agora a Cris ela vai falar um pouco sobre a importância da fisioterapia, principalmente de uma fisioterapia especializada, para você conseguir atingir o seu máximo potencial físico dentro do seu limite da lesão pós-AVC. Isso mesmo, doutora. Quando a gente fala sobre fisioterapia neurofuncional, assim, em primeiro lugar, o fisioterapeuta neurofuncional ele se especializou nessa área, na área neurológica, na área de devolver a funcionalidade para os pacientes que sofreram alguma lesão ou sequela neurológica. Então, todo o nosso estudo é voltado para isso. Então, é totalmente diferente da área da fisioterapia ortopédica, da área da fisioterapia esportiva, a dermatofuncional, cada um tem a sua especialidade e isso é maravilhoso, né? Então, para vocês que estão assistindo essa live, se tem um familiar, um parente, vocês têm que, o paciente sofreu um AVC, procurem por uma fisioterapia neurofuncional ou fisioterapia neurológica também, como é conhecido. Porque, como eu até abordei aqui com vocês, a gente sabe toda essa abordagem da neuroplasticidade, nós fomos atrás das melhores evidências, melhores técnicas da área da neurofuncional, né, para a recuperação do paciente, né? Então, a gente consegue avaliar o paciente, como a doutora falou, né, a especificidade da fisiatria, a avaliação fisiátrica. Eu adoro, assim, a trabalhar com o médico fisiatra, ajuda e muito na reabilitação, assim, é o combo perfeito, eu brinco, né? Fisioterapia, fisiatra, toda a equipe, porque o olhar todo é para o paciente, é para o retorno funcional do paciente.
Então, toda essa bagagem, né, que a gente vai atrás dessas técnicas, do estudo da neurofuncional, é para devolver para o paciente a autonomia dele. Então, como é que eu vou ensinar esse paciente a sair do leito novamente? Como é que eu vou ensinar? Então, a gente tem a maneira certa de ensinar ele a ficar de pé, a trocar passo. A gente já consegue ter um olhar, né, doutora, muito apurado de ver, olha, eu acho que esse equipamento que vai dar certo para esse paciente, essa órtese, esse andador. Então, o fisioterapeuta neurofuncional tem todo esse olhar, diferente dos outros colegas, porque é uma outra especialidade, é uma outra área. E falando sobre especificidade de fisioterapia neurofuncional, nós temos diversas modalidades de reabilitação, né? Então, a gente trabalha desde realidade virtual para otimizar mais ainda as conexões, neuroplasticidade, otimizar um pouquinho mais de motivação para o paciente fazer, né, os exercícios com realidade virtual. Existem aparelhos de biofeedback que avalia e estimula a parte muscular, parte sensorial, eletroestimulação funcional também, que ajuda a melhorar a parte muscular, ajuda a otimizar a parte sensorial. Hoje é sabido também que ajuda até a diminuir um pouquinho a espacidade ali no exercício, que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Existe a estimulação magnética transcraniana, né? Existem uma gama de técnicas que a gente pode aplicar no paciente. A própria esteira, né, que a gente faz exercício, a gente sabe quando a gente tira um pouquinho o peso do paciente, a gente suspende um pouquinho o paciente, ele consegue andar melhor, ele consegue evoluir na velocidade, na qualidade da marcha. Então, vejam vocês, não é só tratar o paciente deitado no leito. Não, a gente tem um monte de coisa para oferecer para esse paciente. Então, quando vocês forem procurar um fisioterapeuta neurofuncional, procurem também essas técnicas que podem ajudar e muito o seu familiar, né? O seu amigo, o seu conhecido. E é muito importante ter o apoio, né, familiar e o suporte familiar durante as terapias. Sem vocês, nada funciona. Então, muitas vezes, doutora, eu peço para o acompanhante familiar participar das terapias, porque vocês podem não acreditar, mas o paciente se desenvolve muito mais com a presença de um conhecido, de um familiar por perto. E é isso, doutora. E essa participação da família, ela é muito importante, porque a gente sabe que depois que a pessoa teve um AVC, dependendo do grau de comprometimento, dependendo da gravidade das sequelas, ela vai ficar mais dependente, né? Então a gente vai precisar de uma reorganização familiar para ter sempre alguém ajudando a cuidar dessa pessoa, né, que perdeu a sua independência. E essa pessoa, ela precisa também participar das consultas, da fisioterapia, para poder entender tudo o que está acontecendo e entender o que é do AVC, o que não é do AVC, o que é uma evolução que está dentro do esperado, o que não está dentro do esperado, até para ajudar essa pessoa a ter acesso ao serviço de saúde, né? Caso alguma coisa ocorra fora do esperado. E a gente tem que lembrar que a reabilitação ela não termina no consultório médico nem na sala da fisioterapia. Então a gente não pode depositar todas as nossas expectativas só na sessão de fisioterapia, de TO, de condicionamento físico. A gente tem que lembrar, depois que a gente sai da sessão da fisioterapia, a gente tem a nossa lição de casa, que precisa ser executada. Então, tanto a lição de casa que a gente faz ali, né, quando eu atendo um paciente pós-AVC, ele recebe várias lições de casa que ele vai precisar fazer em termos de alimentação, em termos de qualidade de sono, de tomada de medicações na hora correta, ingestão de água. Na fisioterapia, ele vai aprender a várias adaptações e várias habilidades que precisam ser treinadas na rotina de casa, até porque o ambiente de reabilitação ele é diferente da casa da pessoa. Então você vai ter que ajudar, né, o seu parente que teve um AVC a fazer essa transição, né? E é essa dedicação em casa que faz um adicional, que vai agilizar o processo de recuperação, porque a gente sabe que às vezes a pessoa não tem condições de fazer fisioterapia o tanto quanto precisa durante a semana, então consegue fazer lá uma vez na semana. E nos outros dias da semana, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai executar o melhor possível as tarefas da fisioterapia, as tarefas que a gente deu na consulta médica, para ela conseguir
otimizar o resultado, porque senão é igual a academia, né? A gente vai lá no primeiro, um dia na academia e falta 10, a gente não vai conseguir ter o resultado de emagrecimento, de hipertrofia que a gente precisa. E pensando que a gente está ali nessa fisioterapia pós-AVC, treinando o nosso cérebro, retreinando o nosso cérebro, a gente precisa ainda mais dessa repetição, né, Cris? Isso. A gente tem só mais alguns minutinhos, mas o mais importante da reabilitação pós-AVC é a transferência do aprendizado, né? Então, a mensagem que fica é: o aprendizado é contínuo, a transferência é necessária da fisioterapia para casa. Isso aí, Cris. E agora a gente vai encerrar a nossa live. Vamos encerrar a nossa live. Quero agradecer a presença da nossa fisioterapeuta super querida, Cris. E a gente vai deixar o nosso contato na descrição desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar no chat e a gente vai respondendo assim que puder. Se você estiver assistindo essa live depois, que ela vai ficar gravada, pode deixar também as dúvidas nos comentários. Muito obrigada a todos e bom final de semana. Tchau, tchau.